Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Vanessa. É um prazer ter você aqui com a gente, doutora. Eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês essa manhã. Perfeito. E doutora, queria que você primeiro contasse um pouquinho mais da sua trajetória, por que você decidiu seguir na sua especialização, para o pessoal que está em casa e ainda não te conhece. Olha, são histórias até meio que para dar risada. No 5º ano da minha faculdade, surgiu a possibilidade de servir a Marinha quando a gente terminasse a faculdade. Legal. Então, eu fiquei despreocupada de prestar a prova de residência, porque eu queria mais, era um ano de folga mesmo. Eu queria ir para a Marinha, folga entre aspas, né? Eu não queria fazer prova de residência, que é um novo vestibular. Para quem não sabe, quando a gente termina a faculdade, é um novo vestibular que a gente presta, né? Mais fechado ainda, mais difícil. Que é a prova para a especialização, para a residência médica. Então, eu queria um pouco de tranquilidade, queria passar um ano sabático, né? Queria trabalhar, queria estar num lugar que eu, né, tivesse atividade física, porque o treino físico é obrigatório. E fosse remunerado, a gente recebe um salário. Uhum. Então, para mim, ir para a Marinha era o sonho de consumo, né? Uhum. E quando então, nem tinha estudado direito para prestar a prova, porque eu estava focada que eu ia, meu objetivo era outro, era um ano sabático. E chegou no 6º ano, não foi aberto vaga. Nossa. Para. Eita, doutora. Aí a coisa apertou. Uhum. A cadeira mais difícil, a matéria mais difícil da minha faculdade é obstetrícia e ginecologia. A chefe da cadeira, a doutora Lenir Matias, era uma pessoa maravilhosa, mas era uma pessoa aqui de São Paulo, né, do HC, e ela era uma pessoa muito rigorosa. Então, 50% dos alunos eram reprovados direto, sem direito a nada. Nossa. Né? Então, a gente tinha que estudar muito obstetrícia para poder conseguir passar. E era uma única prova, era tudo ou nada numa única prova. Se você tivesse chance de ir para exame, a prova oral era com ela. Uhum. Então, o que eu mais sabia para prestar a prova de residência, a hora que falou, ferrou, agora não dá mais para o seu ano sabático, uhum. O que eu mais sabia era obstetrícia. Eu falei, bom, eu preciso passar numa residência, então eu vou prestar obstetrícia. Mas eu sempre gostei muito de clínica. O meu objetivo antes, né, de fazer a prova de obstetrícia era fazer clínica médica e UTI. Porque eu gosto de entender o funcionamento das coisas, né? Uhum. E eu era apaixonada pela UTI. Então, antes desse cerco ter fechado, eu queria fazer clínica médica e ser médica intensivista, né? Uhum. Mas aí, como fechou a possibilidade, né? A única coisa que eu sabia muito na ponta da língua era obstetrícia. Então, fui prestar prova, residência de ginecologia e obstetrícia. Foi assim que eu fui parar na ginecologia e obstetrícia. Nossa. Pois é. E aí, como foi quando você começou? Catastrófico. Foi meio catastrófico. Onde eu fiz faculdade, a gente ficava no pronto atendimento obstétrico, né? E eu lembro do meu primeiro parto, uma coisa que me assustou muito. A gente ficava de plantão lá como interno, né? De madrugada. E o meu hospital escola, dentro do ERSA 14, no Juqueri, em Franco da Rocha. E aí chegou uma senhora em trabalho de parto de madrugada. Senhora, né, eu era mais jovem na época, né, eu tinha 20 anos, né? E chegou uma senhora, para mim já era muito senhora, né? O cabelinho assim, preso para trás, uma trancinha comprida, grávida, se contorcendo de dor, Léo. E de repente eu fui colocar ela na maca, saiu um pé. Nossa. Saiu um pé. E ela gritando, nasceu um bebê pélvico pelo pé. Isso me assustou demais. Foi uma das coisas que me motivou também a fazer obstetrícia. Aquilo foi muito impactante para mim, não saber o que fazer com aquele pé para fora.
os 2 pezinhos do bebê para fora e ela gritando, foi assim, bem marcante na minha vida. Tanto que até hoje eu morro de medo de parto pélvico. Eu tenho aquela imagem ainda, fica aquela foto assim. E eu falei, bom, graças a Deus nasceu, deu certo. De repente ela começou a se contorcer, de novo se contorcer, gritar, gritar, gritar. Começa a sair o outro pezinho. Eita. Era gemelar e ela não sabia, tadinha. Nossa. O susto foi tão grande e aquilo foi tão impactante para mim que eu falei, é isso que eu vou fazer obstetrícia. E me apaixonei pela obstetrícia, né? É uma especialidade, a ginecologia obstetrícia é uma especialidade muito boa, que a gente tanto pode ter a parte clínica, né, de cuidados do paciente, como a gente também tem a parte cirúrgica, né? Uhum. E com o passar do tempo, como eu sempre gostei muito dessa parte de entendimento de como as coisas funcionam, a mulher, ela é um compêndio, né, de situações. Então, entender o funcionamento, as situações de cada época da vida da mulher, também foi a minha missão. Então, ao longo do tempo, né, depois que eu fiz ginecologia e obstetrícia, eu continuei no que eu gosto muito também, que é continuar estudando. Então, eu fui fazer pós-graduação em bioquímica de nutrientes, nutrologia, legal, a medicina estética, para entender a mulher como um todo, sabe? Aí eu fui fazer fisiologia do envelhecimento saudável, toda a parte hormonal. Então, a cada 2 anos eu estava metida sempre numa pós-graduação. Prática de ortomolecular. Então, eu vou agregando esses conhecimentos de toda a parte clínica para ter uma abordagem integral da mulher, que é o que eu chamo de mulher 360 graus, né? Então, a gente tenta corrigir, né? Tenta entender o funcionamento e corrigir desde a base, da parte toda de alimentação, suplementação, funcionamento, hormônio, adolescência, endometriose, aí vem a gestação, o pós-parto e o envelhecimento. Então, eu graças a Deus, eu sou uma pessoa... eu só tenho a agradecer as oportunidades que eu tive na vida de poder estudar e poder continuar estudando. Porque para o médico, Léo, eu acho que uma das coisas mais difíceis para a gente é poder continuar estudando. Estudar é muito caro. Você vai fazer um curso... sobre algum assunto específico, você paga 10, 12, 15 mil reais no final de semana. Então, é muito difícil para a gente, como médico, ter a oportunidade de poder continuar estudando, porque a gente deixa de trabalhar, então a gente deixa de ter o nosso rendimento, a gente deixa a nossa família para poder continuar estudando. Então, não é fácil continuar estudando. Por isso que eu digo que eu sou uma pessoa muito agraciada. Minha família entende muito bem isso, né? Meu marido é uma pessoa maravilhosa. Então, tem finais de semana, meses, que eu passo 2, 3 finais de semana fora, fazendo algum curso, algum evento. E ele consegue entender que isso é importante para mim e para o meu crescimento. Mas é muito difícil. Graças a Deus, eu tenho essa possibilidade, mas não é fácil, porque é o que eu te falo. Você deixa de trabalhar, você deixa a sua família, você gasta com viagem, porque quando você vai fazer algum curso fora, eu ainda tenho a vantagem de morar em São Paulo. Grande parte dos eventos são em São Paulo. Alguns acabam sendo no Rio, enfim, Curitiba, mas a maior parte dos eventos para médicos são em São Paulo. Eu ainda tive essa graça, ainda fui agraciada com isso. Ainda não tenho que ficar gastando passagem aérea. Mas eu vejo colegas que vêm para fazer esses cursos, ou quando eu tenho que me locomover até o Rio, é a passagem aérea, é a estadia, é a família. Então, você deixa de ganhar, você tem o gasto do curso, o gasto da manutenção. Não é fácil continuar estudando, é uma tarefa bem difícil, né? Tanto de vida pessoal como financeira também. Com certeza. E entrando bastante nesse ponto, né, doutora? Como que é a sua rotina hoje, né? Eu sei que você tem um consultório super lotado, né? Uma clínica super lotada. Então eu queria que você contasse um pouquinho ali do seu dia a dia. É insano.
É insano. Como eu não tenho filhos, tenho só um cachorro, e é um cachorro que a gente treinou para trabalhar junto comigo, então é um cachorro que me acompanha nas minhas atividades, seja onde elas forem, né? Então, meu dia começa de manhã, respondendo todos os WhatsApps que eu deixei da noite anterior ou do dia anterior, que às vezes não dá tempo de responder, porque todas as minhas gestantes têm o meu celular pessoal. Então, antes mesmo dela trazer o resultado de exame no consultório, eu vejo esses resultados de exame, eu converso com todas as pacientes. Esse contato com o paciente constante é muito importante no pré-natal, né? O nosso pré-natal, eu posso dizer que não é a nossa presença física ou a presença física da gestante com a gente no consultório, é todo dia. Então, todo dia a gente está com as pacientes, sabendo o que está acontecendo com elas, toda vez que elas apresentam um problema, ou fazem um exame, ou querem discutir alguma coisa, ou têm alguma dúvida. Então, eu começo amanhã respondendo aqueles WhatsApp, tento fazer minha atividade física pelo menos 2 vezes na semana, 1 hora. Depois disso, eu vou passar a visita, dar alta nos hospitais, e aí eu vou para o consultório. Se nada encrencou nesse meio, eu consigo chegar no horário. Se alguma coisa enroscou nesse meio, eu já chego atrasada. Uma coisa ruim do meu dia a dia, e isso eu aconselho aí para quem está começando com um consultório, escolher muito bem um local de trabalho. A gente estava conversando isso aqui fora, né, Léo? O local de trabalho, a qualidade de vida é uma coisa muito importante. Eu não fiz isso na minha vida, isso é um erro, né? Isso é uma coisa que eu fiz muito errado na minha vida, porque eu trabalho, o meu consultório é muito longe da minha residência, né? Então, eu ando 35 quilômetros para chegar no meu trabalho todos os dias. E mais 35 quilômetros para voltar do meu trabalho todos os dias. Quando eu pego, por exemplo, um acidente na Ayrton Senna ou na Marginal, é muito ruim, porque além da distância, eu ainda vou chegar mais atrasada no consultório. Então, essa distância do consultório, do local de trabalho, é uma coisa muito ruim ainda na minha vida. Mas eu gosto tanto de onde eu trabalho, que eu não tenho coragem de deixar onde eu trabalho. Então, essa locomoção, às vezes, é um pouco ruim. Mas, bom, eu chego no consultório, o consultório é uma casa. Como é um local mais afastado de São Paulo, né? Ele fica na Zona Leste, mais precisamente em Itaquera, na Vila Carmozina. Como ele é uma região mais afastada, ele é uma casa. E eu tenho espaço físico. Então, é uma casa normal. A gente tem um pomar, eu tenho funcionários no consultório, a gente cozinha no consultório, faz feira no consultório. Que legal. É uma casa e funciona como uma casa normal. Então, toda quarta-feira é dia de feira. Cozinha-se no consultório. Então, a gente tem a possibilidade de ter uma alimentação muito boa. E os meus funcionários são funcionários muito queridos. São funcionários que estão comigo há muito tempo, né? Eu tenho uma funcionária que tem quase 25 anos comigo, né? Eu não preciso nem falar, ela olha para mim, eu olho para ela, a gente já entendeu como que vai ser aquele dia e qual vai ser o ritmo de trabalho aquele dia. A hora que eu passo pela recepção, que ela olha para mim, eu sei se já ferrou o dia. Já tem problema, se já tem problema para resolver ou se não tem. Então, eu me alimento no consultório, né? A refeição de todos nós é feita no consultório. Então, eu chego, atendo, paro uns 15, 20 minutos, almoço. Eu não tenho o hábito de almoçar, parar para almoçar. Eu como uma coisinha e continuo o dia. Aí a gente atende até o final da tarde. Eu fico no consultório até tarde, até porque se eu saio mais cedo também, eu pego muito trânsito, Léo. Porque eu pego toda a Marginal para poder chegar em casa. Ou eu pego a Radial Leste, que é parada, ou eu pego a Marginal, que é parada. Então, eu prefiro ficar até mais tarde no consultório. Então, eu fico até umas 20 horas no consultório, quase todos os dias. E, quando eu saio do consultório, eu vou fazer os partos, né, das pacientes que são agendadas. Quando é um trabalho de parto, aí o dia degringolou de vez. O que está ruim pode ficar pior. Quando uma paciente manda uma mensagem dizendo, doutor, acho que rompeu a bolsa, aí... Muda tudo. Muda tudo. É uma semana tentando organizar aquele dia que você não conseguiu atender aquelas pacientes. Aí...
Piora tudo, né? Sim. Mas, normalmente, eu saio do consultório, faço o que é agendado, a cesárea agendada, e depois eu vou para minha casa. Então, eu também acabo chegando tarde em casa, né? Eu não chego em casa antes das 21h30, 22h, às vezes 23h. Então, é uma carga de trabalho ainda muito pesada, né? A gente tem uma rotina, por isso que eu brinquei, uma rotina meio insana, e quem ajuda a gente não aguenta ficar muito tempo com a gente. Por causa do estilo mesmo de vida. Quem faz obstetrícia tem essa pegada de ficar com o paciente, né? O paciente vai para o hospital, você vai para o hospital, você não tem horário. Se eu te contar que eu era para ser madrinha de casamento da minha irmã e tive que deixar ela na igreja, você não acredita. Sério? Mas é verdade. Nossa. Minha irmã me convidou para ser madrinha de casamento e eles em casa eles me chamam de Vanessa VaptVupt, porque entra, toma banho, come e sai. Sempre foi assim, né? Desde a época que eu era estudante. Então, quando ela me convidou para ser madrinha de casamento, eu falei, Sá, você sabe que talvez eu tenha que sair correndo. Ela falou, não, eu sei, eu deixo uma madrinha reserva, fica tranquila. Mas foi dito e feito. A madrinha reserva virou titular, né? A gente estava para entrar na cerimônia, a Promatre me ligou dizendo que tinha chegado uma paciente minha com 6 centímetros de dilatação. O que eu vou fazer? E aí? Né? Não tem jeito, né? E aí a minha irmã fala até hoje. Ela entendeu, mas fala até hoje. Né? Não vai esquecer, né? Não vai. Não vai esquecer. A Jussara é uma paciente muito querida. A filhinha dela já está com 24, 25 anos que isso aconteceu, né? E eu tive que ir embora no altar. Isso acontece, já aconteceu várias vezes. Uma vez eu estava indo para o aeroporto para viajar, uma paciente chega também com bolsa rota na Promatre. Pronto, perdi o avião, óbvio que perdi o avião, né? A gente não consegue, né? Eu não consigo falar não vou. É muito difícil a gente não estar com um paciente. É muito, muito difícil. Eu conto no dedo, assim, sabe, Léo? Então, esse estilo de vida que eu impus para mim, ele é um pouco desgastante no sentido de família, no sentido de programação. Eu tenho uma netinha, a gente tem um vínculo assim, emocional, assim, né, de alma mesmo. E ela fala assim, às vezes para mim, né, quando eu encontro, agora eles moram fora do Brasil, mas eu trabalho com o celular, né? É muito difícil para mim deixar o celular. Se eu ficar sem celular, eu fico doente, eu fico desesperada, porque eu falo com as pacientes o tempo inteiro, né? Então, de domingo, né, vovó, hoje é dia da família. Hoje não é dia de ficar com o celular. Então, isso são coisas pequenas, às vezes, que marcam a gente, né, no tempo. Mas é o estilo de vida, né, que a gente acabou se impondo esse estilo de vida. Né? As pacientes acabaram conhecendo a gente assim e a gente continuou nesse estilo de vida. A mesma coisa auxiliar também, médico auxiliar que trabalha junto com a gente, que ajuda a gente nos procedimentos. Eles não ficam mais do que 2 anos com a gente, né? Porque é uma rotina desgastante, é uma rotina bem desgastante. Certo. E isso daí, não importa o dia, segunda, sexta, sábado, domingo, sempre está em alerta. Sim. Exatamente. Ou então, valorize esse podcast ali, porque não sabemos até quando vai durar. Isso é uma verdade. Meu marido está lá fora esperando. Ontem a gente teve 2 partos, eu espero que hoje seja um dia tranquilo. E pretendo ir no show à noite na Dua Lipa. Pretendo. Mas... Que legal, doutora. E aí, até para você, né? Como que é essa rotina? Você tentar conciliar tudo isso que você falou, lógico, o trabalho acaba sendo essa prioridade ali por conta ali de todas as horas, né, que fica alocadas, né, a isso, mas até para
para outros profissionais, né, que querem ir ali, né, mais para a parte do parto em si, né? Como que é essa rotina ali como que você gerencia todo esse tempo? Boa pergunta, eu não gerencio, ele acontece. Não tem como gerenciar. Ele vai acontecendo e a gente tem que ir trabalhando por ordem de prioridade. A gente tem que ver o que é prioridade naquele momento e dar atenção para a prioridade, porque é uma especialidade obstetrícia que é muito difícil de você ter uma programação, um gerenciamento. É humanamente impossível. Sim. Cinema, teatro, já aconteceu. Eu falei do casamento da minha irmã, que foi uma coisa mais exponencial, né? E conto da minha netinha em relação ao celular, porque são coisas que mais pesadas, que impactam mais. Mas a rotina do dia a dia, e jantar fora, cinema, teatro, sair com alguém, combinar... Isso é uma coisa que acontece. Esse ano mesmo foi aniversário do meu marido, dia 30 de outubro. Eu combinei uma festinha surpresa em casa com um netinho. E aí armei tudo com a outra avó para pegar um netinho na escola, trazer para casa com a funcionária de casa para a gente, né? Dia de semana é mais difícil de reunir, mas era só assim para fazer bagunça com o nosso netinho mais novo, né? Dito e feito. Dito e feito, rompeu a bolsa de uma paciente. A paciente chegou no ultrassom para fazer o ultrassom, rompeu a bolsa. A gente faz pré-natal de alto risco. A gente tem algumas pacientes muito especiais. Toda paciente que teve um óbito intraútero anterior, que o bebê morreu dentro da barriga, é uma paciente que ela demanda um pouco mais de atenção. E quando você consegue que ela acredite em você, que ela acredite que vai dar certo, você deixar um paciente desse na hora que ele mais precisa de você é muito ruim. Com certeza. A bolsa, essa paciente tinha tido um óbito anterior de 8 meses, né? Ela estava internada já no hospital para tratamento clínico, que a bolsa tinha rompido antes do tempo, estava lá em observação, fazendo os exames, ela já estava internada há uma semana. E o bebê foi a óbito, há 2 anos atrás. Essa paciente voltou para o consultório, a gente descobriu alguns problemas que ela tinha, que provavelmente foi a causa do óbito daquele bebezinho, e optamos por engravidar novamente. E durante a gestação, lógico que as coisas, né, sempre tem que dar uma complicadinha, né? Que... Senão não tem graça. Ela engravidou de gêmeos, gemelar. Nossa. Né? E com a patologia que ela tem de base, é mais difícil ainda. Imagina, aniversário do meu marido, festa programada. Me ligam do ultrassom dizendo que a bolsa dessa paciente rompeu. E aí? Como é que você vai fazer? Então, não tem programação. Você vai ter que ir por ordem de prioridade e arrumar as coisas. Liga para outra avó, olha, está acontecendo isso. Liga para a secretária de casa, preciso da sua ajuda, vamos ter que mudar o horário que a gente ia fazer as coisas, vamos tentar organizar, vou tentar levar, né, o meu marido para casa mais cedo, porque eu vou ter que ir para o hospital mais tarde. Eu não posso deixar essa paciente gemelar, bolsa rota, prematuro, 8 meses, cada bebê pesando 1 quilo, eu não vou deixar essa paciente sozinha. Né? Não tem como deixar essa paciente sozinha. Né? Com certeza. E, doutora, a gente estava conversando, né, bastante, né? E eu queria que você falasse algo ali, até para o pessoal mais leigo ali entender o que é. O que são os bebês unicórnios? Os bebês arco-íris. Arco-íris, desculpa. Os bebês arco-íris são bebês de mamães que tiveram um óbito anterior intraútero, né? Então, essa nova gestação, esse bebezinho, é chamado de bebê arco-íris, né? De esperança, para apagar aquela imagem que ela teve, né? Daquele óbito intraútero anterior. A gente tem muitas pacientes que tiveram óbito intraútero anterior no consultório, e a gente, né, tenta ajudar a colocar a paciente em condição fisiológica de novo, né, condição de saúde emocional, para engravidar de novo. No nosso consultório, graças a Deus, a gente tem parcerias muito boas, então a gente tem
psicóloga perinatal, né, que ampara as nossas pacientes. A gente tem a nutricionista materno-infantil, a gente tem uma fisioterapeuta pélvica, a gente tem uma obstetriz e a gente tem uma enfermeira obstetra. Então, eu tenho vários recursos para amparar essas pacientes da melhor forma possível. Então, elas acabam vindo até o consultório procurando a gente por causa desse diferencial que a gente tem, dessa infraestrutura que a gente tem. O deixar o nosso contato com a paciente e a paciente procurar a gente toda vez que ela tem uma dúvida, por mínima que seja, isso traz segurança para o paciente se sente amparado. Isso faz toda a diferença. O paciente ele tem que se sentir amparado. Você está fazendo um tratamento, você teve um efeito colateral com o remédio. Não é melhor você conversar com o médico que prescreveu o remédio para você do que você ir até o pronto-socorro tentar resolver um problema que quem vai atender você nem sequer te conhece, nem sabe quem é você, a sua história de vida, nada disso. Então, esse é o nosso diferencial, esse contato constante com o paciente a hora que o paciente quer. Tem alguns pacientes que sacaneiam a gente, né? Porque tem paciente que é bonzinho, tem paciente que não é não, né? Tem paciente que não é não. Tem paciente que manda mensagem pra gente de madrugada só para saber se a gente vai responder. Nossa. Manda, assim, sem ser nada relevante, né? Então, tem paciente que testa isso. É muito engraçado. E aí a gente vai conhecendo a natureza do paciente. Tem o paciente que é testador, tem o paciente que ele tem vergonha de fazer isso, e a gente tem que ir educando aos poucos, que ele tem esse canal, que ele pode fazer isso, né? Então, teve uma paciente uma vez que me mandou mensagem às 4 da manhã perguntando se ela podia pular de paraquedas no final de semana. Ela estava fechando um pacote. What? Meu Deus. Essa gosta de aventura, né? Então, a gente passa por algumas situações inusitadas, né? Mas a maior parte dos pacientes, graças a Deus, eles são ótimos. E, doutora, na sua visão, qual a importância desse atendimento que você tem multidisciplinar para elas? Faz toda a diferença, Léo. O que eu aconselho sempre é que os colegas tentem entender um pouco além da especialidade para poder ter esse acolhimento. Vou te dar um exemplo bobo que aconteceu não tem muito tempo não, tá? Atendi uma paciente que eu não a via há 3 anos, ela estava morando em outra cidade e aí ela voltou para São Paulo, foi procurar a gente para fazer a rotina de prevenção dela ginecológica. Quando ela veio, ela estava, né, a gente tem a imagem do paciente, o paciente estava bem no sobrepeso. Aí a gente conversou muito, ela me explicou as dificuldades que ela tinha tido, a gente pediu os exames, ela voltou. Quando ela voltou com os exames, eu mostrei para ela que ela tinha uma deficiência, a ferritina dela estava muito baixa, a vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio, também precisava ser reposto, a vitamina B12 também baixa, e um fator bem agravante, a insulina muito alta. A insulina alta aumenta muito o risco de doença coronariana, de diabetes. E a insulina alta é um fator corrigível, né? Com mudança de estilo de vida. Uma das coisas que mais se fala hoje em dia é MEV, mudança de estilo de vida. E aí eu conversei muito com a paciente e ela se propôs a voltar em 3 meses para a gente ver como ela estava evoluindo. Essa paciente voltou depois de 6 meses. Assim, ó, magrinha, abatida. Tomei um susto. Falei, nossa, o que aconteceu? Ela falou, doutora, logo depois que eu saí daqui, eu não ouvi nada do que a senhora me falou. Eu achei que a senhora falou muita coisa, não prestei muita atenção. Passado umas semanas, eu comecei a ter dificuldade visual na tela do computador. E como foi progredindo, eu fui procurar o oftalmologista, que me disse que eu estava precisando usar a lente corretiva. Muito bem. Eu fiz a lente corretiva, fiz os meus óculos e piorei. Só piorando. Voltei no oftalmologista. O oftalmologista falou que a lente estava correta. O que ele tinha me prescrito estava correto. E que o que devia estava errado é a ótica que eu fiz o óculos.
Então, ele sugeriu que eu voltasse na ótica para conferir, para ver se estava tudo certo. Eu voltei na ótica, doutora. E aí, a recepcionista da ótica viu o óculos, falou que estava tudo certo, de acordo com a receita. Mas ela me fez uma sugestão. Ela pediu para eu dar uma olhada na minha glicemia na farmácia, ali do lado. Doutor, eu estava com 800. Eu fui direto para a UTI. Nossa. Eu fiquei diabética. Então, a falta de entendimento do paciente como um todo, você vê, esse colega oftalmologista, ele está na especialidade dele. Mas ele não teve o cuidado de, talvez, entender que a paciente tinha um problema além disso. Então, eu acho muito importante a gente entender a mulher como um todo. Eu vejo muita paciente, por exemplo, nessa fase de climatério, né? Nessa fase de oscilação hormonal ou até na fase da menopausa, eu vejo muitas pacientes com depressão, né? Com mudança de comportamento é a palavra correta. Depressão é um diagnóstico, né? Não estou habilitada a dar esse diagnóstico, mas com mudança de comportamento importante. E aí ela procura um colega específico disso. Vou te dar um exemplo. Atendi ontem uma pacientinha e ela nem está nessa fase. É uma outra fase hormonal difícil, que é a adolescência. Atendi uma paciente na adolescência que veio com a avó, né? Com um diagnóstico de TOD, transtorno opositor, TDAH, distúrbio de atenção, ansiedade e depressão. Ela tinha esses 4 diagnósticos. A lista de antidepressivo, de remédios que ela estava usando, era assim, uns 4, 6 medicamentos. Quando eu peguei, e ela tinha acabado de sair do colega psiquiatra, e o colega psiquiatra pediu para que a avó levasse no ginecologista pela fase da adolescência que ela está vivendo, né? Das mudanças hormonais. Quando eu peguei a vitamina B12 dessa criança, 110. Abaixo de 250, a gente já pode ter ideia suicida. Então, essa adolescente, ela passou no psiquiatra, né? E o psiquiatra não olhou os exames de sangue da paciente, né? Então, essa paciente com uma vitamina B12, que o ideal é acima de 700, com 110 de B12. Nossa. O mínimo de ferritina, 70. Essa paciente com 9 de ferritina. Como é que essa paciente para em pé? Ela não consegue sair da cama. Então, é muito importante a gente ter um olhar mais amplo do paciente. Eu vejo isso no meu dia a dia. Dei exemplos práticos para você, né? Mas eu vejo muita paciente nessa transição menopausal com mudanças de comportamento, procurando outras especialidades e sendo prescrito medicamentos, quando o básico a gente não corrige. A gente tem que aprender a corrigir o básico da paciente. A gente tem que ensinar o paciente a comer, a gente tem que ensinar o paciente a se exercitar. Isso é o básico. E se a gente não faz o básico, nada vai funcionar, entende? Sim. Então, a visão que a gente tem do paciente é essa, é uma visão, hoje em dia eles chamam de visão integrativa, né? Mas você tem que ter um olhar 360 graus do paciente. Eu tenho uma colega que ela é cardiologista, pra você ter uma ideia, ela é médica, o marido é médico. Quando começou nessa fase de periclimatério, teve uma madrugada, ela é oncocardiologista, né, de Salvador. Quando ela estava nessa fase, teve uma noite que ela acordou de madrugada com um ataque cardíaco muito grande. Ela colocou a mão, percebeu que ela estava fazendo uma arritmia. Ela ligou para o Hospital de Salvador, ligou para o arritmologista, para o cardiologista, chefe da arritmologia de Salvador, pediu uma ambulância, porque ela achou que estava morrendo. Foi socorrida, levada para o hospital, realizado todos os exames. Graças a Deus não tinha nada. O que estava acontecendo era a variação hormonal do periclimatério. Então, ela acordou com um ataque cardíaco noturna e achou que estava infartando. Então, essas flutuações hormonais do periclimatério, do climatério, eles trazem N sintomas, né? E às vezes assustam mesmo. Então,
a história dessa minha colega é muito engraçada. Ela conta que ela fez um escândalo pedindo a ambulância, pedindo para o colega dela da ritmologia esperar ela lá no pronto-socorro, porque ela tinha certeza que estava morrendo. E, na verdade, era só flutuação hormonal do periclimatério, quando o estrogênio está na fase de looping, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, antes de parar. E o que você tem para falar para essas mulheres que estão passando, né, por esse momento ali, que até pensando assim em ter uma qualidade de vida melhor, ter menos oscilações, se isso for possível, queria que você trouxesse a sua visão. É possível, sim, Léo, é super possível. E esse ano está sendo um ano incrível, incrível mesmo, em relação à sedimentação para o público. Não digo só no Brasil, eu digo mundial, em relação à variação hormonal e saúde da mulher. A gente sabe hoje em dia que antes da menstruação parar, essas oscilações começam e o corpo da mulher começa a funcionar já de forma diferente. Esse ano, no Endo 2025, foi agraciado para a mulher nessa fase mais uma síndrome, né? Que a gente chama de síndrome metabólica. Mesmo que a mulher é diferente do homem. O homem, ele vai ter síndrome metabólica, ele vai ter complicação clínica quando ele não se alimenta direito, quando ele não se exercita, quando ele não dorme. A mulher, mesmo que ela viva de folha de alface, mesmo que ela treine para as Olimpíadas, ela vai ter aumento do LDL, do colesterol. Ela vai ter aumento do triglicérides, ela vai ter aumento da gordura visceral, ela vai ter aumento de 30% de risco cardiovascular, mesmo que ela faça tudo direito, só pela deficiência do estrogênio. Então, a conscientização em termos de população para isso, esse ano está sendo um ano maravilhoso. As atrizes todas aqui no Brasil têm falado muito sobre essa fase. Em abril desse ano, a Menopausa Society soltou um comunicado que mesmo as pacientes que tiveram câncer de mama poderiam fazer reposição hormonal desde que conversassem com o oncologista, o mastologista e o ginecologista para avaliar risco e benefício. No Testo 2025, que foi em junho desse ano também, no Hospital das Clínicas aqui na Rebouças, no final do dia, também para os homens que tiveram câncer de próstata, né? Também há a possibilidade de reposição hormonal, mesmo pós um câncer de próstata, de testosterona. Tal a importância dos hormônios na vida das pessoas. E, graças a Deus, um fato histórico que aconteceu, o FDA foi a público reconhecer um erro, reconhecer que estrogênio bioidêntico não causa câncer de mama. O estrogênio bioidêntico, a reposição hormonal bem feita, diminui o risco de câncer de mama em 24%. Então, o FDA, o órgão normativo norte-americano, ir à imprensa e assumir isso e tirar a tarja preta dos estrogênios, o que eles chamam de black box warning, dos estrogênios bioidênticos, foi uma vitória. Eles assumirem isso. Em julho, teve uma reunião, antes, né, para o pessoal entender um pouquinho, vamos na linha da história dos hormônios, né, para o público poder entender, você também poder entender e é bom você me perguntar para eu saber se eu estou conseguindo explicar. Me pergunta se você não entender. Tá super bem. Houve um estudo chamado Estudo WHI. Esse estudo era para ser um estudo em vários países, com mais de 100 mil mulheres, que era para estudar os hormônios nessa fase. Tá? Isso lá pelos anos 2000. Então, ele era para ser um estudo prospectivo, um estudo para frente, as pessoas iam usar a medicação e elas iam ser avaliadas durante 10 anos. Né? E foram usados hormônios para a mulher. Um estrógeno, que não é um estrogênio, e uma progestina, que não é uma progesterona. O que é isso? Eu faço de conta que sou, mas não sou.
Um estrogênio bioidêntico é diferente de um estrógeno. Ele não tem um encaixe adequado na fechadura dele. Os hormônios, eles funcionam no mecanismo chave-fechadura. Então, quando não há um encaixe adequado na membrana da célula, a mensagem passada para o núcleo da célula é inadequada. É o que acontece com os hormônios não bioidênticos. E na época, o estudo que foi feito foram com hormônios não bioidênticos. O estrógeno usado era um mix de estrógenos de urina de égua prenha, tanto que o hormônio chamava Premarin, cuja sigla significa urina de égua prenha. A bula fala urina de égua prenha. E a progesterona não foi uma progesterona, foi uma progestina, que fazia de conta que era, mas não era. Uma progestina mais em conta, para ser usado em grande escala, para diminuir o custo, que era o acetato de medroxiprogesterona. Esse estudo ele teve que ser parado no 5º ano, porque houve uma incidência maior de câncer de mama. Um risco relativo maior de câncer de mama. Isso foi no ano de 2002. Saiu no New York Times, saiu em tudo quanto foi lugar. Né? Hormônio causa câncer. Hormônio causa câncer. E isso ficou até anteontem, até 10 de novembro, né? No FDA. Sim. Todo o estudo em relação à parte hormonal parou no mundo. Então, as escolas médicas, hoje em dia, um estudo que foi feito, mostra que o aprendizado sobre isso foi prejudicado por causa da cancerofobia causada pelo estudo WHI. Então, durante 10 anos, não se falou mais sobre hormônio. A coisa começou de novo lá depois de 2012, 2013, e aí começaram, né, foram os hormônios bioidênticos. Mas a aceitação dos hormônios bioidênticos como ausência de risco foi muito difícil. Esse ano foi um ano vitorioso, onde a Menopausa Society faz um comunicado, onde a urologia faz um comunicado, onde um boarding do FDA teve uma reunião em junho de vários médicos com o FDA para mostrar que não tem nenhum trabalho, nada no mundo que associe hormônio bioidêntico a risco de câncer e que a ausência do hormônio causou, durante 10 anos, 88 mortes por doença coronariana nas mulheres. 88 mil mulheres morreram por deficiência de estrogênio, que poderia ter sido evitado em 10 anos. Sim. A fratura óssea, né, a osteoporose, aumenta 40%. Alzheimer na mulher. A mulher tem muito mais Alzheimer do que o homem, pela deficiência de estrogênio. Então, esses estudos foram mostrados nesse boarding que teve no FDA, nessa reunião que teve em julho. E dessa reunião de julho, culminou essa declaração à imprensa no dia 10 de novembro que estrogênio não causa câncer. Quando a gente começou com os hormônios bioidênticos, Léo, só para você ter uma ideia do tamanho da encrenca, quando eu comecei na fisiologia hormonal em 2013, 2014, com um professor muito querido, que, aliás, eu devo a minha saúde a ele, o Dr. Ítalo Rachid. Né? Eu só tenho a agradecer a ele. Depois eu vou te contar como é que eu fui parar lá. Quando a gente estava na pós-graduação, o Conselho Federal de Medicina emitiu um comunicado que os médicos não poderiam prescrever hormônio bioidêntico. Na época não tinha isso pronto, você tinha que mandar manipular, as farmácias de manipulação era uma confusão. E, na época, teve que ser montada uma sociedade. A gente é da época da fundação da Sociedade Brasileira para Estudos da Fisiologia Humana. E a sociedade, esses médicos fundadores da sociedade, na época, a gente entrou com uma ação junto ao CRM para que a gente pudesse trabalhar prescrevendo hormônio bioidêntico. Então, a gente tem uma ação ganha daquela época. Olha que absurdo. Sim. Meu Deus. E até
entrando nesse ponto, assim, doutora, eu queria que você falasse para as mulheres que estão passando por esse momento, né? Até também para a sua visão, né? Tanto como profissional quanto como mulher, o que de fato elas têm que entender e o que de fato é importante elas saberem ali para procurar uma profissional adequada. Primeira coisa, hormônio não causa câncer, né? E isso já está bem definido. Isso é um estigma que tem que ser apagado, né? É história, vai ser contada, mas que hormônio causa câncer, esse mito tem que ser desmistificado, né? Hormônio bioidêntico, usado na dosagem certa, na via certa, ele só traz benefício, ele não traz malefício. Então, sempre que tiver alteração de ciclo menstrual, alteração de comportamento, precisa conversar, sim, com um ginecologista sobre esse assunto. É muito importante. A gente sabe que quanto mais cedo a gente começa a acompanhar e cuidar disso, menor é o dano futuro. O que acontece é que antes a gente vivia muito pouco, né? A gente não via os nossos avós tendo tanto problema, porque a expectativa de vida era menor, né, Léo? Isso é verdade. A expectativa era assim. Eu lembro da minha avó com 50 anos, ela era a Dona Benta, aquele coque branquinho, né? Eu tenho 55 anos e não consigo me ver com aquele coque branquinho da Dona Benta que a minha avó era para mim, entendeu? Sim. Então, a nossa expectativa de vida hoje aqui no Brasil, média para a mulher, é de 76 anos. A gente vê mulheres lindíssimas, maravilhosas, em fase produtiva de vida, com 60, 65, 70 anos trabalhando. Para a gente poder chegar bem, continuar bem, a gente precisa prestar atenção e se cuidar. Com certeza. E, doutora, olha, eu já vou deixar o convite aqui para um próximo episódio com você. Ai, meu Deus. Porque faltou muita coisa para falar. E primeiro quero te agradecer. Para quem não te conhece também, quais são suas redes sociais, para que as pessoas possam te seguir, te acompanhar também. Bom, quem quiser seguir a gente tem o Instagram, doutora.Vanessa Cairoli. Tem o TikTok, que a gente faz umas brincadeiras, umas coisas engraçadas com os pacientes, é bem divertido. Eu sou uma pessoa que gosta de coisa diferente, divertida, então tem umas brincadeiras que a gente faz com os pacientes. Tem também o nosso canal do YouTube, onde a gente tenta passar algumas coisas mais construtivas de informação a passo de formiguinha para vocês entenderem o que é importante, vocês prestarem atenção nos exames de vocês conversarem com o médico de vocês. Então, fiquem à vontade para mandar pergunta e seguir a gente aí nos nossos canais. Perfeito. E aí, eu convido você para um próximo episódio, combinado? Combinado. Mas olha, se eu estiver no meio do caminho e tiver que voltar, você não vai ficar brava comigo, não, né? Eu já tô avisado, já tô avisado. Já tá avisado que se eu tiver vindo, tiver que sair correndo... Perfeito. Obrigado, viu, Léo? Obrigado, viu, pessoal? Imagina, foi um prazer, doutora. E para você que também chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais!